Inicialmente, eu gostaria de fazer minha autodescrição. Que se a gente fala de inclusão e não faz a nossa autodescrição, a gente já está excluído. Sou uma mulher preta, não é tinta, de vestido marrom, estampado marrom sobre marrom, 1,65 m, cabelo black, com alguns coloridinhos dourados. A minha pergunta poderia ser para qualquer uma de vocês, que está numa mesa que o tempo inteiro se falou de educação, se falou de políticas públicas. Eu sou professora, sou especialista em metodologia de ensino, sou graduada, pós-graduada também em comunicação, em produção cultural. Eu vim de Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. A minha pergunta para você, porque você falou muito da sua questão, da sua ancestralidade, sua família e a educação. A população brasileira, na educação, está em 56º, com o pior salário dentre vários países. E a população preta do nosso país é 56% também. De mulheres pretas, são 52%. A minha pergunta para você, mas se estende como uma provocação para os demais, é que aonde que um país está para baixo da média, para o professor, que é um formador de opinião, aonde que a mulher ela está abaixo da média do seu salário, e dentro de uma população que criou esse país, que é majoritariamente preta. E o que você identifica desse relato que eu estou te fazendo no meu país, que te acolheu, com o seu país que você nasceu? Muito obrigada. É uma pergunta e tanto, né, gente? Porque, assim, eu sou bastante observadora e a sua pergunta é bem pertinente, porque existem diferenças muito fortes entre Brasil e Angola, embora a nossa semelhança também, né? E estudar, infelizmente, não é um benefício de todos. Deveria. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, de verdade, por ter conseguido um acesso tão grandioso que me trouxe até aqui hoje, né, que foi um convênio entre Brasil e Angola de estudos. Atualmente ainda existe, mas eu não sei muito bem como está funcionando. Mas falar primeiramente de Angola, a colocação da mulher angolana hoje na educação, ela está sendo um destaque, assim, arrebatador. Porque eu vou falar, né, você falou que eu falei bastante da minha família. Eu tenho uma tia que ela foi professora desde o tempo colonial até mais ou menos 2010, que foi por ali a época que eu fiz meu ensino médio. E eu sempre ouvia que ela era a melhor professora de língua portuguesa da minha cidade, mas ela nunca foi premiada. Então, acho que isso deixa um pouco de clareza já sobre a sua questão, né? E voltando um pouco assim para a questão política educacional, né? Eu acho que a mulher, a gente está caminhando, a gente ainda não chegou na linha de chegada. A gente está caminhando, a gente está se infiltrando, a gente está quebrando barreiras, mas a gente não pode falar que a gente já chegou na vitória, porque aí a gente estaria se iludindo, né? Acreditando que existe uma conquista que já foi alcançada. Não, não foi. Eu digo isso por quê? Porque ainda existem questões de colorismo em Angola. Eu sou filha de uma mulher preta que trabalhou mais de 30 anos em uma instituição, que eu sonhava em ver a minha mãe chegar no cargo de diretora de banco e ela nunca chegou. Aí a minha mãe, ela sempre foi para muitas formações, ela sempre tirou a melhor nota. Ela sempre foi, por exemplo, concorrer dentro da instituição para um novo cargo, ela tinha a melhor nota. Mas eu nunca entendi o porquê que ela nunca foi colocada naquele lugar. Hoje, morando aqui, eu tenho uma outra visão completamente diferente
tanto de política como de educação. Porque aqui no Brasil, as mulheres, elas, tanto como Angola também, elas se desdobram muito para alcançar a educação, tanto a delas como as dos filhos. E eu falo como uma mulher preta, que foi a única mulher dentro da sala de aula, de 45 alunos durante 4 anos. Então isso me trouxe uma visão de que não é aquilo que eu ouvia falar. Eu conheço um Brasil acolhedor, um Brasil de festa, um Brasil que todo mundo se abraça, porque o que a gente via na TV, o preto abraçando o branco, então a gente acreditava que não tinha tanta separação e exclusão como a gente encontra aqui, né? E uma coisa que marcou muito a minha fase acadêmica foi presenciar um amigo meu preto gay desistir da universidade por bullying, porque ele não conseguia estar nos lugares que os nossos colegas queriam estar. Ai, parece uma bobeira, né? Mas era uma coisa muito forte, porque eu lembro que, assim, enquanto estudantes, a gente tinha uma rotina toda fora de mão, né? Ai, vamos ali pro Outback. Gente, a gente sabe que o Outback não é uma coisa barata. Então, você ir 3 vezes na semana naquele lugar, você pode. Ele não podia nenhuma. E assistir ele desistir do curso, realmente, até por questão de aluguel, de transporte, me abriu a visão para entender que a gente ainda está lutando, né, para os acessos, para as conquistas. E uma questão que a gente não pode deixar de falar, né, é a inclusão das pessoas trans, porque eu tive, durante uma temporada, eu chefiei um restaurante, fui chefe de cozinha, tive uma amiga trans, que era minha ajudante de cozinha, e uma vez aqui pela Lapa, a gente envolvida no samba, dançando, ela foi pro banheiro, ela pediu muito a nossa presença, mas eu não entendia o porquê no momento, e ela voltou totalmente destruída, constrangida, porque ela foi agredida verbalmente, não fisicamente, mas o verbal também mata, né? Acho que mata muito mais as cargas. Exatamente, e a partir dali eu entendi que, embora o empoderamento esteja crescendo, eu costumo falar para as minhas amigas que, assim, a conquista, ela tá lá na frente, mas às vezes a gente corre e ela corre também. Então a gente chega perto e ela afasta, né? E a questão do feminismo, eu digo assim, o nosso feminismo, ele difere um pouco das mulheres brancas, porque elas já conquistaram muitas coisas, e a questão da conquista das mulheres brancas, ela não pode equiparar das mulheres pretas no Brasil. Porque enquanto uma mulher preta está lutando por emprego, uma mulher branca ela está lutando para ter a equidade salarial com o homem. Então é uma coisa que a gente precisa desmantelar, a gente precisa construir, que nem ela falou agora, né? A gente precisa se envolver mais politicamente para ser ouvidas. Porque infelizmente a gente está tendo lugar de fala, mas a gente poderia ter uma sala cheia agora, né? Então é aí que a gente vê que a gente precisa manter firme, levar isso para as escolas, levar isso para as rodas de rua, levar para os nossos bairros, para a nossa vizinhança, e abrir os olhos daquelas que estão do nosso lado e não têm a noção do quão difícil ainda será o futuro das nossas futuras se a gente não agir agora. Então eu espero ter respondido um pouquinho. Obrigada.